É com grande satisfação que iniciamos mais uma série. Esta série em especial vai falar sobre a nossa vida com Cristo. Que à luz das Sagradas Escrituras, cresçamos juntos na fé, na graça, na esperança e no amor de Cristo. Bom dia, irmãos, paz em Cristo. Continuamos nesse tempo de pandemia, mas sempre firmes em Cristo, porque Ele é o nosso guia, Ele é o nosso Deus, Ele é quem nos guarda. E estamos, nossa família aqui, estamos com saudades de todos os irmãos, mas continuamos fazendo o nosso culto diário, nosso devocional. E a leitura de hoje é o Salmo 121, um salmo muito bonito que fala sobre a proteção de Deus, que Ele é o Deus que nos guarda, que nos livra e que está sempre conosco. Eleva os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Ele não permitirá que os teus pés vacilem, não dormitará aquele que te guarda. É certo que não dormita, nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra à tua direita. De dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. O Senhor te guardará de todo mal, guardará da tua alma. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre. Amém. Eu peço a você que permaneça comigo alguns minutos e assim veremos a partir da carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Gálatas uma resposta satisfatória. Como encontramos a vida em Cristo? O que precisamos fazer para que tenhamos vida nele? O capítulo 1 desta carta que o apóstolo Paulo dirigiu às igrejas na Galácia, Galácia era uma região onde hoje está localizada a Turquia. Paulo se dirigiu a igrejas como, por exemplo, Icônio, Derbe, Listra e tantas outras. Foi para estas igrejas que esta carta foi endereçada, igrejas que pertenciam a uma região, a região da Galácia. Ele inicia a sua carta com uma saudação, capítulo 1, verso 3. Que a graça e a paz estejam com vocês, da parte de Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo. E ele finaliza a sua carta no capítulo 6, verso 18, com a mesma saudação em Cristo Jesus. Nós precisamos desenvolver o hábito de abençoar as pessoas com esta graça, saudá-las com esta bênção maravilhosa, pois a graça do Senhor nos foi concedida gratuitamente por meio de Cristo Jesus. Voltando ao capítulo 1, já no versículo 4, temos a sequência desta saudação. Cristo Jesus é aquele que nos traz a sua graça, que nos abençoa com este presente, com este favor que nós não merecíamos da parte dele. A graça ela é especial por razões muito importantes. Primeira, porque ela vem da parte de Cristo, ela vem dos altos céus, ela vem do trono de Deus, de um Deus soberano, de um Deus que governa a história e que se assenta na eternidade com grande poder e com grande glória. É o Deus que não está alheio ao que se passa conosco. É o Deus que nos atende em nossas aflições. É o Deus que escuta as nossas orações quando nós estamos angustiados. É o Senhor que sabe das nossas necessidades, conhece as nossas fraquezas. E a graça é este presente que nos traz a vida, que renova a nossa esperança, que consola o nosso coração. Num segundo aspecto, a graça de Deus, ela nos livrou deste mundo perverso. É o que está descrito no versículo 4 do capítulo 1. Cristo Jesus manifestou sobre nós a sua graça, a ponto de nos livrar, de nos arrancar, de fazer com que fosse rompido este elo com o mundo de outrora. O apóstolo Paulo, antes de ser alcançado pela graça de Cristo, perseguia a igreja com violência, com crueldade, com o coração carregado de ódio, até o momento em que Cristo Jesus o alcançou. Até o momento em que Cristo Jesus, com sua graça, que foi ministrada ao seu coração, lhe deu uma nova disposição de mente.
lhe deu uma convicção plena da verdade. Há muitas pessoas, conquanto religiosas, conquanto zelosas na sua maneira de tentar servir a Deus, não conhecem o Filho bendito, o Filho Santo do Senhor. E é de Cristo que decorre a sua graça que nos alcança, que transforma, que modifica o nosso interior. É pela graça de Cristo Jesus que somos perdoados, absolvidos das nossas culpas. Por isso, a introdução desta carta é fundamental. O apóstolo Paulo se preocupou em colocar diante das igrejas o contraste, ou seja, quem ele era e quem ele passou a ser em Cristo Jesus. Ele desfrutou de uma nova vida através da graça do Senhor Jesus. E o apóstolo Paulo finaliza o capítulo 1 enfatizando o quanto os primeiros cristãos glorificavam a Deus pela transformação que a graça proporcionou em sua vida. Agora, observemos o capítulo 2. Quero destacar com exclusividade o versículo 20. Este é o verso que vai nos ajudar a responder à pergunta: o que devemos fazer para termos vida com Cristo? O apóstolo Paulo escreve: estou crucificado com Cristo. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. O que devemos fazer então para termos vida com Cristo? Nós precisamos morrer. Essa deve ser a luta do nosso dia a dia. Nós temos a obrigação de matar o nosso eu, de crucificar os nossos gostos, crucificar as nossas preferências, de crucificar tudo aquilo que nos afasta do Senhor, que nos coloca distantes do seu caminho. Precisamos crucificar tudo aquilo que impede a nossa comunhão com Deus. É exatamente isto que a palavra de Deus nos mostra. Estamos atravessando uma situação em que esta é a urgência da palavra. Precisamos morrer para vivermos com Cristo. Estar crucificado com Cristo nos traz implicações e precisamos refletir a respeito disto. Nós só teremos vida com Cristo quando morrermos, quando estivermos dispostos a abrirmos mão do nosso eu, para que Cristo viva em nós. Já não seremos mais nós quem vivemos, mas Ele passa a ter o controle, o domínio. É Ele que trará para nós a compreensão da sua palavra. É Ele que colocará em nós o desejo profundo de buscarmos nas Sagradas Escrituras forças para o nosso dia a dia. Quando Cristo passa a viver em nós, nós alcançamos liberdade. Liberdade do quê? Deste mundo perverso. Mais uma vez o verso 4 do capítulo 1 deixa muito claro. Cristo nos libertou deste mundo implacável na sua maneira de perseguir os filhos de Deus. É um mundo que está em oposição contra Deus. É um mundo que está em oposição contra o povo do Senhor, contra a igreja, contra a sua marcha. Não podemos nos enganar. Não é pelo fato de estarmos como igreja em nossas casas, junto aos nossos familiares, que a perseguição deixou de acontecer. Essa perseguição ela acontece de duas maneiras. De uma forma cruel, violenta, ou ela acontece de uma forma sedutora, de armadilhas que o inimigo planta no coração das pessoas para que elas se desviem dos caminhos do Senhor, para que momentos como estes não aconteçam em nossas vidas, momentos de estudarmos juntos a palavra de Deus. E o apóstolo Paulo traz com bastante ênfase essa responsabilidade que cabe a nós, que possamos repetir as mesmas palavras que o apóstolo afirmou com tanta propriedade.
Estou crucificado com Cristo. Logo, não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Foi Cristo que me chamou para a liberdade, liberdade deste mundo perverso, deste mundo que nos atrai, quer nos atrair, quer nos seduzir e depois nos descartar. É aquela perseguição sorrateira que vem pela sedução, que atrai, que gera cobiça no coração das pessoas, especialmente daqueles que procuram caminhar com Cristo e ser fiel aos seus mandamentos. Este mundo que atrai e que seduz tem gerado muitas pessoas tristes, angustiadas. O mundo é sedutor, especialmente no contexto em que estamos inseridos. Muitos estão amargurados, angustiados, porque descobriram que este mundo é incapaz de oferecer segurança, de oferecer garantia de vida. Este mundo não nos garante a vida verdadeira. Este mundo é passageiro, é um mundo perverso, é um mundo que usa as pessoas, é um mundo que explora a mente das pessoas, que explora a consciência, que impede que as pessoas venham a conhecer a graça de Cristo Jesus e experimentem esta liberdade que Ele conquistou por nós, para nós, lá na cruz do Calvário, quando derramou seu precioso sangue. Se Cristo passa a viver em nós, não precisamos mais duvidar com relação à nossa salvação. Não precisamos mais ter medo em relação ao que acontecerá conosco no futuro, porque o nosso futuro está garantido quando Cristo passa a viver em nós. E o apóstolo Paulo enfatiza que este viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Não se trata de um acontecimento futuro, mas o futuro já se torna uma realidade no presente, quando Cristo passa a habitar em nosso coração. Jamais perderemos a salvação quando Cristo domina o nosso interior. Quando Cristo passa a viver em nós, a nossa salvação está garantida. Estamos seguros naquele que nos ensina a enfrentar esses momentos de dificuldade, olhando para o alvo da nossa soberana vocação, que é Cristo Jesus. Ao me salvar, Jesus me resgatou lá na cruz. Em meu lugar, graça mostrou lá na cruz. Se morreu por mim, Sua glória brilhou muito mais que o sol. Brilha em meu viver. Ouço anjos cantar, juntos a louvar. Santo és, ó Cordeiro de Deus.
és, ó Cordeiro de Deus. Como é maravilhoso observarmos que a própria palavra de Deus responde à pergunta: o que devemos fazer para ter vida com Cristo? Devemos morrer. Precisamos morrer para este mundo perverso que nos engana, que nos atrai, que nos seduz, tentando nos desviar a atenção das coisas concernentes ao reino de Cristo. Cristo Jesus conquistou para nós essa liberdade plena, absoluta. Por isso a decisão é agora. A decisão de termos este encontro com Jesus, de estar crucificado com Cristo, para que não vivamos mais, mas que Ele passe a viver em nós. De tal maneira que este viver que temos agora, na carne, vivamos pela fé no Filho de Deus, que nos amou e que se entregou por nós. A Cristo Jesus seja a honra, a glória e o louvor para todo sempre. Amém.